Tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento. Acredito que possa ser proveitoso para você. Os sinais de Jesus sempre foram para aquela geração. Tudo que Jesus falava que ia acontecer, o espírito imundo ia voltar para aquela geração. Ele disse em Mateus capítulo 24, versículo 34 e 35, em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Aí eu fico perguntando, como assim? Por que a religião não acredita nas palavras de Jesus? Porque eu acho assim, já que eles não acreditam, eles deveriam parar de usar a Bíblia, parar de usar os escritos bíblicos. Ou então, que eles, na verdade, eles se retirassem dos livros históricos de Mateus até Apocalipse e ficassem somente com o Antigo Testamento, com as profecias. Porque já que eles ficam futurizando, que Jesus ainda vai voltar, que o juízo de Deus ainda vai acontecer, que o dia do Senhor vai acontecer, então a melhor coisa seria eles desfazer do novo pacto, vamos dizer assim, porque Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento, é livro histórico, são livros da história de Jesus de Nazaré. Mas de repente, você gosta de falar que Mateus, Marcos, Lucas e João é Novo Testamento, então aí tudo bem. Então vamos colocar assim na sua visão que os religiosos, que a teologia, que fica futurizando, que não acreditam no que Jesus disse, então o que eles deveriam fazer? Eles deveriam pegar de Mateus até Apocalipse, para você que você acha que é Novo Testamento, e devia aniquilar, devia destruir isso. Por quê? Porque eles ficam cada vez mais se afundando mais em mentiras, a cada vez mais eles se afundam em enganos. Quando eles falam que o juízo ainda vai vir, que o dia do Senhor ainda vai acontecer, que Jesus ainda vai voltar. Então, eles estão cada dia mais se enforcando, cada dia mais eles estão apertando o laço contra os seus próprios pescoços. Os sinais de Jesus sempre foram para aquela geração. Então eu acabei de ler Mateus 24, 34, que Jesus falou que não passaria daquela geração. Na profecia de Daniel, no capítulo 9, versículo 2, assim disse Daniel: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação ou a destruição de Jerusalém iria durar 70 anos. Daniel também falou isso. Em Lucas capítulo 11, do versículo 29 ao 32, olha que interessante, livro histórico de Lucas, capítulo 11, versículo 29 ao 32. Visto que aumentavam as multidões em volta dele, em volta de Jesus, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. 30, porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Claro que é, por quê? Pegando aqui uma referência, Jonas 3,4, Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Veja, que Jesus falou isso aqui, provavelmente entre o ano 30 e o ano 34. Olha que coisa interessante, gente. Olha que passagem maravilhosa. Vamos supor que isso daqui ele falou, porque nós estamos no capítulo 11 de Lucas, essa cronologia não é muito certa. Vamos dizer que Jesus falou isso no ano 30. E aquela geração findou em que ano? Pega essa de graça aí, pega esse bônus para você. No ano 70. Então, do ano 30 ao ano 70, 40 anos. Vou ler de novo, versículo 30 de Lucas 11. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para esta geração, aquela geração. Aí eu leio lá a referência, Jonas 3,4, Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Que passagem maravilhosa. 30 com 40, 70. Findou a geração que Jesus falou. No ano 70 DC, quando se cumpriu tudo.
Aí ele fala no versículo 31, a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior que Salomão. 32, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior que Jonas. Então olha, tudo falou a respeito daquela geração. Todo o dia do Senhor aconteceu entre o ano 66 e a metade do ano 70, que durou 3 anos e meio. Jesus disse que o sinal seria o de Jonas. Jonas falou que 40 anos aconteceria aquilo. 40 anos ou 40 dias? Agora 40 dias. Esses 40 dias, Jesus aqui usou como se fosse 40 anos, porque se ele falou no ano 30, dali a 40 anos se cumpriu, né? Os 40 dias que foi para o povo dos hebreus saírem do Egito e atravessar e chegar à terra que manava leite e mel. Devido à desobediência, à incredulidade, às transgressões deles, durou quanto tempo? 40 anos. Jesus jejuou quanto tempo no deserto? 40 dias. Você consegue entender? Número simbólico para essa situação? E no próprio Daniel, no capítulo 9, versículo 24, disse Daniel assim, 70 semanas estão determinadas para o seu povo. 70 vezes 7, 490. Tira-se o 420 ali, o período de silêncio de Malaquias a Mateus, mais ou menos ali. Com 70 anos do tempo de Jesus, da geração de Jesus, dá quando? No ano 70. 420 com os 70 anos dá os 490 anos. As 70 semanas de Daniel. Então, as 70 semanas de Daniel seria contra quem? Para o seu povo, os judeus, e para a sua santa cidade. Aonde que aconteceu isso? Não foi em Jerusalém? Não foi naquela geração? Para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o Santo Santo. Você vê? Então tudo aqui, nesse breve relato, nesse breve comentário que eu estou te passando, está falando que tudo aconteceria naquela geração. Então, com base nisso, com base nesses escritos, fica reforçado cada vez mais que a religião é uma fraude. Nenhuma religião presta, mas a pior é a que usa a Bíblia. Por quê? Porque as que utilizam da Bíblia, eles têm a bússola, eles têm um norte para seguir, eles têm uma base escrita para eles orientar, para eles ensinar os seus fiéis. Eles têm os escritos bíblicos. Já as outras religiões que não prestam para nada, a maioria não usa a Bíblia, né? Uma usa o Alcorão, outra usa o São Cipriano, outra usa os livros de Kardec e assim por diante. Mas os que têm a Bíblia, porque não há livro tão sagrado, mesmo com adulteração, mesmo com acréscimo, mesmo com muitas passagens tendenciosas, mas a Bíblia ainda é o livro mais sagrado que nós temos. Então, esses que se utilizam da Bíblia, eles estão sendo culpados muito mais dos que não utilizam a Bíblia. Isso está claro, isso está cada dia mais claro. Por isso que eu digo, com muita convicção, que a religião, as religiões, os protestantes, os católicos, todos esses são perversos, são diabolos, são Satanás, porque Satanás e diabo nunca teve chifre, nunca caiu do céu, é opositor, é contrário a Cristo, sempre foi assim, contrário a Jesus de Nazaré. Eles se opunham ao que Cristo, ao que Paulo falava, né? Que Paulo falava. Então eles eram os verdadeiros opositores, eles, o pessoal do contra. Assim são esses pregadores, assim é essa besta fera dessa teologia. Não serve para absolutamente nada, a não ser escravizar as pessoas, manipular a mente das pessoas e roubar as pessoas. Para isso que serve. Então a cada dia mais a gente enxerga, a gente vê que a teologia é um instrumento que o próprio Deus permite, por quê? Para disciplinar os desobedientes, os idólatras, os adoradores de homens,
os que buscam Deus em templo, os que vivem nas trevas de Moisés. Então a teologia é para quê? Para escravizar eles, para fazerem eles serem roubados todos os dias, para eles serem oprimidos todos os dias, porque assim está em Deuteronômio 28, 28 e 29. Então a teologia está aí, é um instrumento para isso. Assim como o general Tito, o exército romano, foi um instrumento para Deus, para o juízo no ano 70, contra a grande prostituta nação de Israel, lá dentro da Babilônia, assim também depois veio o tal do Adolf, né, que eu não gosto de falar o nome dele, porque não pode, também ceifou a vida de 6 milhões de judeus. Tudo providência de Deus, tudo providência. Assim como vem essas tragédias por aí, uma cada vez pior que a outra, é a ira de Deus, porque o povo, ninguém é indesculpável, todos são culpados perante o Deus Criador, que é o Deus Espírito, tá bom? Então vou deixar essa mensagem, espero ter sido útil a você, e eu vou só ler novamente o título dela. Os sinais de Jesus sempre foram para aquela geração, tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreve, até a próxima, tchau, tchau.